Olá, eu sou o Bruno Loturco, fundador da Gru Insights, e esse é o podcast da FEICOM. Estamos aqui ao vivo de dentro da maior feira de construção da América Latina para falar sobre Supply Chain 4.0, porque a inteligência de dados é o novo fiscal de estoque das obras. E para falar sobre esse tema estratégico, nós estamos com o Gabriel Coutre, CEO da Suplus. Boa tarde, Gabriel, tudo bem? Boa tarde, Bruno. Um prazer aí ter sido convidado e a gente trabalhar esse tópico tão importante para dentro do segmento de construção. Acredito que vai ser uma conversa bastante interessante aí e a gente trazer vários insights aí para os telespectadores também que estarão acompanhando esse tema aí dentro do nosso segmento. Certamente um tema cada vez mais estratégico. Agradeço a sua presença, ter aceitado o nosso convite. E para começar aqui o nosso assunto, Gabriel, eu queria tocar num ponto que a gente até já conversou algumas vezes anteriormente, sobre por que alguns materiais somem entre o portão da obra e a aplicação. E a sua solução, a Suplus, ela vem também para endereçar esse tipo de problema, né? Fechar esse ralo e dar uma visibilidade maior e em tempo real para o gestor entender onde está o material dele. Perfeito. A gente brinca, né, que entre os outros segmentos de indústria, a construção foi um dos poucos segmentos que não olhou com carinho ali para quesito de controlar estoque, né? Porque o processo como um todo ele é muito fragmentado. E a Suplus vem justamente para endereçar uma solução especialista, né, dentro do segmento de construção para resolver todo o controle dos estoques vinculados com suprimentos, com planejamento. E principalmente, né, a grande dificuldade que a gente tem dentro do segmento é que o processo ele é muito fragmentado. Então, são processos que estão espalhados entre WhatsApps, entre planilhas, entre diversos e-mails. Às vezes tem um sistema centralizado que também não consegue conversar muito bem com o dia a dia de canteiro, que é uma premissa que hoje um canteiro é um caos, né, como um todo. Então, quanto mais a gente pensa em levar facilidade para dentro de um canteiro, mais a gente consegue trazer isso de fato. Muitos dos problemas que são ocasionados, né, além da fragmentação de processo, que ocorrem antes desse material chegar efetivamente dentro de um canteiro, muito se trata até mesmo sobre a logística do próprio canteiro, seja a logística física, a logística junto com fornecedores, e muitos canteiros eles acabam caindo num erro, né? Que eu vou comprar muito material, vou alocar o material dentro do canteiro, esse material vai ficar passível de sofrer furtos, de ter quebras, de sumir no meio do canteiro, que pode acontecer e é uma coisa super comum aí dentro das consultoras, dentro do mercado. E uma vez que a gente olha com carinho, né, para dentro do tema, beleza, eu preciso controlar o meu estoque, preciso olhar para a gestão, preciso olhar para o processo. Uma vez que a gente olha para isso, a gente consegue entender o quanto que isso mexe em outras engrenagens dentro de uma construtora e o porquê que muitas vezes o estoque foi negligenciado, né, durante o processo da construtora. Então, quando a gente entra, por exemplo, com a Suplus e, beleza, essa é a dimensão que a gente trabalha hoje, esses são os valores que é controlado hoje dentro de uma obra, que passa por uma obra, o fluxo de pessoas que você precisa pensar que está retirando material, que precisa solicitar e o quanto que você consegue ganhar efetivamente em produtividade, em agilidade e redução de custos, as gerências começam a olhar muito mais como o estoque sendo um papel estratégico também dentro da construtora, não só como produtividade, mas também como ganho de eficiência operacional. Interessante. Essa é uma visão do gestor, do engenheiro que está no escritório. A gente sabe que tem uma ponta importante aí do processo, que é entrar no canteiro e convencer ali engenheiro, mestre de obra que estão ali no dia a dia da intensidade do canteiro de obra, a usar a tecnologia e não pensar nisso só como mais uma etapa burocrática ou que não vai agregar valor ao trabalho. Como que vocês contornaram esse problema para que exista uma percepção de valor, para que seja simples, né, esse registro de entrada e saída de material? A gente sempre partiu de um pressuposto que se eu criar mais uma ferramenta para gerar mais um processo, para gerar mais uma burocracia, isso ele nunca vai ter uma aderência efetiva dentro de um canteiro. A gente sabe, quem já passou por dentro de um canteiro sabe que todo dia é uma correria, é gente querendo tudo ao mesmo tempo, não existe isso de urgência, tudo é urgente. E o que a gente fez foi pensar numa solução de dentro do próprio canteiro, né? Então, quando a gente criou a Suplus, eu e meu sócio, a gente trabalhava dentro de canteiros também, então olhava dentro do segmento de construção, e a premissa básica sempre foi a que existe na empresa até hoje. Se eu não criar algo que é fácil o suficiente para ser utilizado,
mas também que resolva o problema efetivamente, né, e ele não seja encarado só como mais um processo burocrático, mas sim como um facilitador de quem realmente está ali no dia a dia. Então, seja um almoxarife que precisa fazer o seu próprio controle, seja o pedreiro que precisa requisitar isso para que o próprio trabalho dele não atrase, né, e não gere problema de medição, por exemplo, que consiga ter uma produtividade maior. Então, uma vez que a gente olha nesse aspecto de levar uma facilidade, e principalmente uma coisa que a gente faz muito aqui na empresa, é estar próximo do cliente dentro do canteiro. Então, eu como CEO, estou sempre visitando clientes, visitando obras, entendendo aspectos que diferem uma da outra, porque a gente tem que pensar num nível onde existem Brasis dentro do Brasil. E a regionalidade ela é muito escancarada. Então você tem que pensar até mesmo nesses níveis de aspectos, né? Então, às vezes, se o celular do cara tá com um zoom grande, ou se a mão do cara é muito grande, fica difícil para ele usar o celular, por exemplo. Então é importante que a gente pense até em nível de acessibilidade da ferramenta, né? Visto que hoje o segmento da construção passa por uma crise de mão de obra, e quanto mais a gente cria uma solução que ela seja simples, ágil, e principalmente ela consiga auxiliar as construtoras em que o treinamento seja fácil, seja rápido, não tenha atritos de implantação, que seja de fácil entendimento da operação como um todo mundo ganha no processo. Então, uma vez que a gente olha para criar uma solução que é focada para campo, uma solução que é focada para olhar para o gestor, para o diretor, a gente consegue ter uma solução que ela tem 2 meios de comunicações muito assertivos, né, com cada qual com seu cada público, e a gente consiga de fato trabalhar ali com os facilitadores entre ser o meio de campo, entre quem está lá na cadeira do escritório realmente tomando decisão e quem está de fato na operação ali, tendo diversos problemas que ocorrem ali ao meio do canteiro, e com a facilidade de fato da tecnologia, né? Excelente, então não são só diversos Brasis, né? São diversas obras, né? Dentro da própria obra você precisa ter uma visualização diferente. Às vezes são cenários de obras diferentes dentro de um próprio cliente, por exemplo. Uhum. Então é interessante porque hoje, uma vez que a gente tem a Suplus operando em quase todos os tipos de canteiros hoje, com mais diversos tipos de construtora, a gente criou uma visão do que funciona para cada cenário, o que é o melhor para cada tipo de canteiro hoje, qual que é a melhor abordagem. Isso não só facilita, mas também faz com que haja maior engajamento ao longo do processo todo, com todo mundo que entra ali também junto à solução. Perfeito. E algo que ajuda, eu imagino, é a integração com outras soluções, né? Como a gente fala, uma solução não vive sozinha, né? Ela precisa conversar com outros softwares, né? Então, como que vocês se integram a ecossistemas ou outras soluções para trazer essa visão mais integrada mesmo, né, de estoque com eventualmente o ERP ou com contas a pagar, enfim, como que... Perfeito. A gente sempre trabalhou na Suplus com um pensamento de construção de um produto que ele trabalhe em ecossistema, né? Então, como a gente não tem um objetivo de criar mais um processo, mais uma solução só para gerar mais uma burocracia, a gente sempre parte do pressuposto onde quanto mais integrado a construtora esteja, maior a eficiência que ela tem, mas também a maior a utilização que os próprios clientes têm dessas ferramentas, né? E hoje o que a Suplus faz, ela é conectar esses meios de campos. Então existe, por exemplo, um ERP que ele vai estar centralizando tudo da construtora, e justamente a gente integra a Suplus no meio do processo para que muitas vezes aquelas informações que ficam lá no canteiros, que fica espalhada, que é perdida, a gente consiga de fato retroalimentar todos os outros sistemas da construtora para que as informações de fato cheguem para quem está de fato tomando decisão, conseguir entender ali qual que é o melhor cenário que ele precisa tomar. E eu acho que isso é muito importante porque tudo que a gente constrói dentro da empresa é sempre pensando no segundo passo, né? Beleza, eu vou integrar com um determinado sistema. Daqui a pouco isso aqui já vai estar funcionando perfeitamente. Como que eu posso adquirir mais eficiência ainda para os meus clientes e principalmente fazer com que isso se comunique, né? A gente brinca que uma planilha ela funciona, mas em determinado nível de operação você vai ter 100 planilhas no meio de uma operação. Se isso não estiver interligado, isso não estiver comunicando, isso gera um caos muito maior, né? E a gente brinca que esse caos, tanto ele é gerado na operação, quanto no tático, quanto no estratégico, e muitas vezes pela falha de
estar integrado ou as informações não chegarem de forma concisa, no final do dia a construtora ela só está gerando dado, e no final não está gerando informação efetivamente para tomada de decisões. Então a Suplos ela trabalha como um elo estratégico ali, de justamente a gente levar essas informações de campo para dentro do RP e tudo isso trabalhar dentro de um ciclo, né, do supply chain, onde tudo precisa estar de fato conectado para quem está precisando de um material no estoque que está faltando, até áreas de compras que realmente precisa saber se o material está ou não, se ele já precisa entrar em nível de cotação, por exemplo, com o fornecedor, para que tanto as áreas, seja operação, seja tática ou estratégica, elas consigam antecipar justamente essas tomadas de decisões e no final tanto o ecossistema de tecnologia de construção ganha, mas também as construtoras ali efetivamente são as mais beneficiadas no meio desse processo. Afinal, a gente está falando de cadeia de suprimentos, então as informações têm que trabalhar em cadeia também, né? Integradas. Nesse cenário, como que a IA pode ajudar, né, a entender padrões de consumo, a ver quando que um funcionário está errando em algum ponto, ou até mesmo agindo de má fé, enfim. A IA tem espaço nesse cenário? Tem muito espaço. A gente brinca que a IA já não é o segundo passo, ele já é algo que precisa ser pensado dentro de uma construtora de forma estratégica já. Porque, de todo modo, se uma construtora ela não tiver processos bem estabelecidos, não tiver pensando de forma estratégica, ela não vai conseguir plugar uma IA. Porque os processos precisam estar conectados, as informações elas precisam estar padronizadas, e uma vez que a construtora passa desse primeiro passo, arrumei a casa, consegui organizar, tenho sistemas que trabalham de forma centralizadas e conectadas, a gente começa a olhar de fato para o ganho de IA. E o ganho de IA ele não está somente em um setor em específico, mas ele está justamente em... Vou trazer o exemplo da cadeia de suprimentos. Eu preciso de um material determinado para executar uma próxima etapa da obra. Eu tenho esse material ou não? Se eu não tenho, isso já parametrizou com minha cadeia de cotação? Eu sei qual que é o melhor fornecedor que eu tenho na base hoje para não precisar ter que fazer diversos níveis de cotações manuais ou parametrizar vários sistemas para que eu consiga fazer isso. E principalmente entender como a IA ela pode ser reativa ao processo. Uma vez que a gente tenha a aplicação que ela pode ser informativa, então, o que está acontecendo na minha obra hoje, como que está o fluxo de estoque, como que isso opera financeiramente, é justamente a gente olhar para o segundo passo, que é como que eu posso ser antecipado de determinados problemas através da utilização de IA. E isso a gente só consegue, de fato, quando a gente olha para esse segundo fator, que é, eu tenho sistemas interligados dentro da empresa, que estão de forma padronizadas, que eu consigo gerar dados o suficiente para gerar informações. Então a IA, principalmente na área de supply, ela não só ela se torna estratégica, mas ela torna quase uma bússola dentro da área de suprimentos, porque os suprimentos ele vai estar regindo diferentes áreas. Compras, cotações, planejamento de compras, utilização dentro dos estoques, gestão de custos. Então, uma vez que a gente tenha isso interligado, facilita na operação de ponta a ponta, né, dentro dos suprimentos. Então a IA, ela com certeza vai trazer muito ganho em nível de eficiência operacional, visto que 10, 15 anos atrás a gente precisava quase de uma legião de pessoas dentro dos suprimentos, né, que ficavam muito alocadas em processos muito mecânicos, né? E uma vez que a gente consegue trazer otimização através da IA sobre isso, a gente de fato consegue otimizar e trazer essas pessoas que têm uma capacidade intelectual muito alta para de fato fatores dentro de uma construtora que conseguem trazer mais ganhos efetivos, né? E eu acho que isso principalmente ele vai entrar no tópico de mão de obra, porque a nova geração de engenheiro também ela não quer ter que fazer trabalhos manuais, maçais, ele quer trabalhar de uma forma mais inteligente. Então isso não se torna somente uma quesito de eficiência para dentro da construtora, mas também uma maneira até de retenção de talentos e você conseguir ter maiores resultados também com um time mais enxuto, por exemplo, ou até maiores capacitações dos próprios times internos hoje dentro da construtora. Nesse cenário que você está desenhando, eu começo a pensar que em algum momento a gente talvez tenha uma automação total, em que você vai ter uma necessidade muito menor ou até a extinção de alguns cargos. Você consegue visualizar isso ou você acha que o comprador, o gestor de estoque, ele sempre vai ter um papel e ele só vai mudar? Eu acredito que o papel ele vai mudar.
assim, a IA não vai matar cargos ou empregos ou diminuir pessoal dentro de uma construtora, porque quem trabalha hoje numa consultora sabe que tá todo mundo ao tempo todo sobrecarregado. Mas o que ela vai trazer como um papel muito importante é fazer com que essas pessoas que passassem muito tempo tentando operacionalizar as coisas, elas consigam de fato olhar para o macro. Então hoje o que acontece quando o processo principalmente é fragmentado, a gente tem uma legião de pessoas trabalhando em forma fragmentada, que dificilmente vai ter uma ou duas pessoas dentro de uma construtora, muitas vezes o sócio ou um diretor de área, que ele vai conseguir ter uma visão macro. Uma vez que a gente traz a IA para olhar para isso de maneira macro, você começa a transformar essas pessoas em gestores e tomadores de decisões de uma forma muito mais efetiva e não muito centralizar em determinados cargos, por exemplo. E eu acho que principalmente o ganho de produtividade que a gente vai ter em relação a isso vai ser onde vai ter o maior ganho eficiente, né? Quando a gente olha hoje até mesmo para benchmarks internacionais, né, do que está acontecendo dentro de algumas áreas, a gente vê que principalmente os times eles estão ganhando mais eficiência, com maior qualidade, e isso ele acaba implicando diretamente no resultado final da empresa, seja em nível de trazer eficiência, seja em nível de reduzir custos, seja em nível de você conseguir entregar mais projetos ou conseguir conduzi-lo com uma maneira mais eficiente. E hoje aqui na Suplas a gente está olhando o KIA como um grande passo, né? A gente já vem trabalhando aí ao longo do último ano com muitos experimentos em casa mesmo, seja como empresa, de também aplicar esses conceitos de gerar maior eficiência dentro da própria empresa, mas também de criar soluções, principalmente olhando no âmbito delas serem reativas aos processos. Então, a gente sabe que em algum momento, dentro de uma consultora, vai dar algum tipo de problema. E justamente o papel da IA que a gente está construindo é que ela consiga antecipar que esse problema vai ocorrer, mas principalmente já ela transformar como um agente de decisão. Então, exemplo, o estoque está para acabar. Eu sei que está para acabar, eu sei qual que é o lead time médio para trabalhar o ciclo inteiro dentro do supply, qual que é o melhor fornecedor que consegue me trabalhar dentro desse próprio prazo. E não muitas vezes eu ter que trazer o cliente para, beleza, agora eu sei o problema, agora o que eu faço? Então justamente é sempre o próximo passo que a gente sempre tem que olhar, né? Seja qual é a área, que é a máxima de, antes eu não tinha informação, agora eu tenho informação, o que eu faço com a informação agora? Existem 10 opções, tá? Qual que é a melhor opção dentro dessas? E é justamente a gente facilitar nas tomadas de decisões para que consiga ser mais assertiva dentro do contexto em que esse cliente está. Então é aí onde a gente tem o maior ganho efetivo, né? E principalmente a gente vem testando e trazendo clientes para meio desses testes em nível de utilização de IA, onde existe um mundo. Então quando a gente tem um mundo muito amplo, nosso papel, principalmente como criador de solução, mais cabeças de design, beleza, vamos afinar e entender onde que gera o maior valor, como que a gente consegue segmentar isso dentro do mercado, porque a gente brinca que se o problema não for muito bem claro e você pensar a melhor solução possível para dentro desse contexto, você cria algo que é genérico e no final do dia não necessariamente ele vai estar resolvendo um problema efetivo dentro de um cliente. Então isso é uma coisa que a gente faz muito, trabalhar a quatro mãos, né? E uma vez que isso a construtora entenda que a IA não está ali, ela está aqui, já está passando, e olhar para isso de uma forma mais estratégica, né? E não somente no primeiro passo, mas no segundo, é onde a gente tem o maior ganho efetivo, e essas pessoas que estão lá no operacional, elas vão ter que passar por uma recapacitação, isso é normal. Mas no final do dia é justamente essa pessoa que está sofrendo durante anos, que não consegue resolver determinada coisa, e ela começa a resolver de uma maneira muito mais simples, efetiva e sem depender de terceiros. Então a gente tem visto que muitas dessas operações fazem com que as pessoas consigam até ficar mais engajadas ao longo do processo, porque é aquela coisa, uma vez que a gente não dependa de terceiro para resolver um problema que é nosso, a gente tem uma ansiedade muito maior ali para resolver, um senso de urgência, né? Então a IA ela tá aí, daqui para frente ela vai estar inegável aí dentro de construtoras, e os processos eles precisam ser pensados de forma estratégica para que a consultora consiga também trazer ganhos internos para dentro da operação.
E uma das funções do desenvolvedor de solução é justamente olhar de cima e entender onde pontualmente você vai desenvolver uma solução que às vezes nem o próprio usuário está enxergando que ele precisa da solução ali, né? Nem sempre a solução mais lógica é a mais correta, por assim dizer. Porque existem coisas que na lógica fazem total sentido, mas quando você vai ver o contexto de um cliente e como que isso funciona dentro de um chão de obra de fato, às vezes é melhor você criar uma solução que ela seja menos pragmática e muito mais facilitadora, né? E isso é uma das coisas que a gente sempre bate muito, porque você pode criar a melhor solução do mundo, mas se ela não funcionar, ela não é a melhor solução. Não é nenhuma solução, né? Ela precisa minimamente funcionar e ter aderência, e não importa muito a teoria, o que importa é muito mais a prática, e a teoria a gente vai adaptando ao longo do processo para que funcione. E uma vez que a gente pensa, a gente como cabeça de engenheiro, né? A gente é muito lógico, muito pragmático. Quanto mais a gente se prende na teoria, mais distante a gente fica do campo. E uma vez que a gente consegue se desligar um pouco da parte pragmática do engenheiro e olhar muito mais na posição de quem está no dia a dia, né, onde você tem o maior ganho efetivo, seja criando uma solução de tecnologia, olhando para um processo, em qualquer âmbito, no final do dia você ter empatia para quem está lá no meio de um canteiro resolvendo um problema debaixo de um sol de 40 graus e não tem muito apoio. E é justamente isso que a gente faz, olhar como resolver a vida desse cara e como que eu resolvo a vida de quem está lá no escritório, dentro de uma sede na Faria Lima, ali tomando decisões. Então, pensar dessa maneira como criador de solução, eu acho que é fundamental, de maneira geral. Gabriel, adorei nosso papo, foi muito interessante a gente passar por todos esses aspectos aí da cadeia de suprimentos, e a tecnologia, a digitalização, sem dúvidas, tem um papel fundamental de tornar de fato uma cadeia com elos que se conversam e trazem uma solução que vai desembocar justamente onde você acabou de trazer, que é na frente de obra, né, para quem está realmente precisando. Obrigado pela sua presença, por ter compartilhado com a gente essa sua visão. Tenho certeza que a Suplus ainda vai dar muito o que falar. Não, eu que agradeço e continua sendo um grande apoiador aí de todo esse projeto, tanto com a Grua, junto com a FECOM. Eu acho que quanto mais multiplicadores a gente tem dentro do ecossistema de trazer coisas novas, mas olhar para o novo também, todo mundo tem a ganhar por isso, e a Grua também está fazendo isso com excelência aí dentro do mercado. Então, acho que é a nova cadência que a gente está tendo aí dentro do segmento também. Vamos junto, cada vez mais forte. Valeu, Gabriel. Eu que agradeço.